E aí o Felipe Anjo aparentemente escolheu pra gente falar aqui o filme menos monetizável possível. Ah, Oswaldo, você não acha que com uma não é monetizável? Eu não sei nem se vai dar pra mostrar, vai colocar aqui um embaçado, Pixelado, né? pixelado, vai Mas ser é um isso. filme muito bom, de fato. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Facada no Coração, um filme francês de 2018. Ele foi coescrito e dirigido por Yann Gonzalez e ele estrela Vanessa Paradis, uma atriz e modelo francesa que foi casada com Johnny Depp e é mãe da Lily Rose Depp, que é atriz também agora. Facada no Coração é um tipo de terror slasher conceitão que pega bastante do estilo do giallo, o slasher italiano dos anos 70, mas com uma temática LGBT. Eu vi uma galera na internet descrevendo esse filme como o slasher ou o giallo mais gay já feito, o que não tá muito distante da realidade. Com certeza é o slasher diálogo mais gay já feito. Se você conhece algum que seja mais gay que esse, você, por favor, me recomenda, porque não é possível. Apesar desse filme ter uma premissa fascinante, não foi por acaso que a gente tá falando sobre ele. Na verdade, ele foi o escolhido pelo vencedor do concurso cultural que a gente fez no nosso aniversário, e o Felipe Anjo, que ficou em terceiro lugar, escolheu Faca no Coração, que está disponível no catálogo da MUBI. E se você quer saber quais foram os vencedores do concurso e quais foram as histórias que eles criaram, tá tudo lá no nosso Instagram, @trecheiraviolenta. A gente fez uma live que a gente leu toda a sinopse e o título dos vencedores. É uma zona, mas tá lá, vocês acham? No final, esse acabou sendo um filme bem doido, que já era esperado de um filme francês inspirado em giallo. Mas uma coisa que eu achei legal é que tem muitos filmes que estão saindo por aí falando esse filme é inspirado em giallo. Mas esse eu acho que é o que chegou mais perto de reviver o gênero mesmo. Porque outros filmes tipo Maligno ou Noite Passada em Sorro pegaram muito só do visual, mas a trama não tem muito a ver. E tem outros, tipo O Editor, da Astron 6, que vão mais pro lado da paródia e da autoconsciência. Mas esse Facada no Coração se leva a sério o suficiente, tem um visual muito brabo de filme giallo, um assassino misterioso com um passado de trauma, e uma trama de investigação não muito convencional, com momentos aleatórios e personagens secundários bizarros. Ou seja, é tudo que faz um filme giallo ser divertido e característico, tirando a parte da dublagem italiana canastrona, que não tem aqui. Que bom, né? Ou não, não sei também. Mas antes de falar mais sobre o filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês assistiram Facada no Coração, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, seja membro. Quando você é membro do canal, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a algum conteúdo exclusivo que a gente lança, sabe do nosso cronograma de filmagens aqui, o que a gente vai lançar de vídeo, além de poder escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações. Então seja membro da Trecheira. Para esse vídeo eu vou deixar liberado um aviso de spoilers pequenos. A gente basicamente vai falar de tudo o que acontece na trama, menos coisas que indicam a identidade do assassino, porque é um filme giallo e descobrir quem é o assassino mascarado provavelmente é o maior spoiler que a gente pode dar pra esse filme. Então isso vai estar depois da Spoiler Zone, o resto a gente vai poder falar aqui. Então é isso, vamos à trama. Facada no Coração é sobre a Anne, uma mulher que tem uma produtora de filme trash pornô gay nos anos 70. Uma noite, um assassino mascarado aparece na cidade e começa a perseguir e assassinar os atores dessa trupe da Anne. A polícia não tá investigando o caso direito, então a Anne meio que decide por conta própria fazer essa investigação. Ao mesmo tempo que ela tá usando esse caso todo de inspiração pro novo filme de pornô gay dela, porque afinal de contas, ela é uma produtora, né? Eu gostei bastante desse filme, ele é muito esquisito em relação à trama e ao ritmo e tudo mais, mas pra mim o que chamou a atenção logo de cara foi o visual. Ele tem uma fotografia muito boa e muito criativa, esse visual que simula anos 70, com as cores neon e os cenários, os figurinos, é tudo muito caricato da época, e que emula esse visual muito estilizado do gênero giallo como um todo. A cena do assassinato no começo é feita com uma lâmpada que vai mudando da cor normal ali, branca, para uma luz vermelha, o que é muito legal porque cria essa ilusão de ótica, porque o sangue vermelho fica menos visível na cena quando a luz está ligada. Então ele se torna um elemento meio neutro ali, que eu achei bem bonito. Eu amei essa cena porque quando chega no final, depois do assassinato, a luz muda para uma luz mais natural e aí o sangue vai se revelando mais vivo ali. Eu achei aquilo muito lindo, assim, aquilo é arte. Mais tarde no filme
filme tem outra cena com um visual muito bom, que é uma sala escura de pegação no sigilo ali, que todo mundo tem só uma lanterna vermelha de iluminação. E de novo, é um visual muito foda e uma cena tensa que é feita ali só numa sala de fundo preto infinito com umas luzes coloridas. É muito bom. Eu tô amando vendo você reagindo a coisas do mundo gay, porque isso é o famoso dark room, mas você meteu um sala sigilosa de pegação. Que é um dark room, mas é que eu achei... Não tá errado, Eu só né? achei engraçado. E todos os cenários são ótimos também. O gênero do giallo tem essa coisa de fazer histórias que se passam um pouco no mundo da arte. E esse é um pouco disso, mas é no mundo da arte trash. É o mundo dos filmes pornô de baixo orçamento. E eu achei os cenários disso muito maravilhosos, porque vai desde umas paradas conceitão, tipo uma sala branca toda cheia de cortinas, até umas coisas que é quase filme do Zé do Caixão, umas masmorra meio trash de tortura, com um pentagrama colorido girando na parede lá de vidraça. Mas sério, em questão de fotografia e visual, eu acho que foi um dos melhores filmes que eu vi faz algum tempo. E a direção e a montagem do filme tem muito recurso diferente também. A protagonista tem várias sequências enigmáticas de sonho que são em preto e branco, com cor negativa, que já dão um visual esquisito ali, diferente pra gente. Tem um trecho do filme que apresenta uma sequência de novos personagens, que é como se o personagem do câmera que tá ali estivesse filmando em Super 8 as apresentações. E é maravilhoso, e até porque essa cena é muito engraçada, né, cara? Porque elas são maravilhosas, carismáticas, eu amei. Tem os vários trechos de filme dentro do filme, porque, né, se passa numa produtora, e eles são no estilo de filme antigo, é bem legal. E tem também toda uma sequência em preto e branco, que é uma narração explicando o filme, que é mais pro final, que é diferente também, que é bem legal. E esse aspecto do filme dentro do filme, ele é bem justificável também, porque além dos assassinatos estarem acontecendo, a Anne tá usando eles como inspiração para fazer as paródias pornô. Então a gente meio que vê as cenas duas vezes. A versão oficial, que é mais séria e tal, e a versão da paródia pornô. Acaba ficando essa coisa cômica, exagerada, né? Não tem como. E isso também é usado como um elemento de terror e pra brincar um pouco com a audiência. Porque tem uma cena que você tem certeza que você tá vendo um assassinato, tem várias cortinas e uma perseguição, mas acaba sendo revelado que é só o filme dentro do filme, é a produtora fantasiada de assassino que tá ali gravando, fazendo o corre dela. E o filme tem boas cenas de terror num geral também. Tem uma das mortes que acontece no meio da floresta, com a câmera fazendo uma panorâmica, dando uma volta completa no próprio eixo ali, e toda vez que ela volta pra mostrar o personagem, o assassino tá vindo de trás, cada vez mais perto. E tem uma cena que eu achei um truque de montagem muito bom, que intercala duas coisas acontecendo no final do filme. A Anne gravando um pornô chanchada lá com a galera num estúdio, e a montadora editando uma parte do filme em outro lugar, e a montadora percebe que gravaram um assassino em alguma cena, que ele realmente estava no set. Quando ela percebe isso, cai a luz, ao mesmo tempo que a luz no estúdio começa a dar defeito também, e você acha que é o clichê do slasher. A mulher descobriu o assassino ali na gravação, e o assassino magicamente sabe que ela sabe disso, cortou a luz do lugar e vai matar ela. Enquanto a luz que tá caindo no estúdio que estão gravando é um efeito que o diretor de fotografia tá fazendo pra eles gravarem lá pra ficar legal. Só que aí a montadora vai lá e acha a caixa de fusível cheia de rato que roeram a fiação e a luz do lugar caiu na moral mesmo por causa disso, e o assassino ataca no estúdio onde a queda de luz era controlada pela galera da fotografia. E foi oportuno pro assassino. Então é uma inversão do que a gente tá esperando que aconteça na cena. Achei bonitinho. Além disso, o filme também cria tensão com uma trilha sonora bem atmosférica, que eu achei bem esquisita e que, curiosamente, pega uma referência mais anos 80, mas ainda achei de cinema italiano. Que ao invés de ser trilha de giallo, que era mais progressivo, ela pega uma coisa meio Fábio Frizzi, o cara que fazia as trilhas sonoras pro Surto Sobrenatural do Lucio Fulci. Outra coisa bem tradicional de giallo, mas que também é característica dos filmes slashers, é o assassino. Porque aqui a gente tem o típico assassino mascarado, que tem uma arma característica que eu tenho quase certeza que a gente não vai poder mostrar no vídeo pra não perder a monetização, que nada mais é do que uma piroca com uma faca no meio, que, né, acho que não fica muito mais freudiano do que isso. É tão decepcionante que esse vídeo teria muito mais views se
a gente só pudesse colocar facada no coração, o assassino da piroca, mas a gente não ia ter monetização. Não. Mas eu acho que foi a arma mais criativa que eu já vi em filmes de terror na minha vida, cara. Mas eu achei o visual do vilão bem característico, que ele tem essa máscara meio de BDSM, o que é legal porque ele é apresentado numa balada temática de BDSM, então ele não tá muito deslocado ali, porque tem um monte de figurante com máscara também, uma galera ali. Apesar dele ter um visual ameaçador, a gente só confirma que ele é o assassino depois que ele tá matando o cara. Mas no melhor estilo filme giallo, ele é um assassino que tem as suas questões psicológicas ali, ele tem uma questão da sexualidade frustrada, reprimida. A gente vai desenvolver mais sobre esse personagem na spoiler zone, mas já dá pra gente falar que as primeiras cenas de assassinato são explicitamente eróticas, porque tem a cena dele esfaqueando o cara na boca, simulando um sexo oral, e a cena que é a cena mais bonita que a gente já viu, de uma facada no cu. E eles conseguem fazer isso de uma forma bonita, visualmente interessante, e não cair pro lado da galhofa, daquele humor idiota, sabe? Mas é aquilo, a gente tá falando muito elogio pro filme, mas tem que lembrar também que é um filme cult francês. Então ele tem a sua parcela de aleatoriedades e trama confusa. Eu fui numa palestra uma vez, há muito tempo atrás, que eu não lembro qual era o tema, eu só lembro que o cara falou, acho que ele tava falando sobre storytelling, e falou que toda a história tem um começo, meio e fim. A não ser que seja cinema francês, aí provavelmente vai estar faltando algum deles. Então o filme tem muitos personagens que ele apresenta ao mesmo tempo, nem todos são necessários pra trama, você demora um pouco pra se acostumar com quem é quem ali, e acaba que tem umas cenas do tipo, todos eles se juntando pra fazer um piquenique no meio do mato, discutindo sobre a vida, tirando o mapa astral, os cacetes, sei lá. A cena até tem um propósito no final, mas na maior parte eu só tava meio confuso de cacete, tem muita gente nesse filme, né? Mas o auge do aleatório pra mim é quando, depois de alguns assassinatos, a trama vira protagonista indo fazer uma jornada de autodescobrimento na floresta. Ok, na verdade não é isso, na verdade ela tá investigando os assassinatos, só que, como eu falei antes, é uma investigação muito fora do convencional. O assassino é sempre acompanhado por um pássaro preto esquisito. E aí ela arranja uma pena desse pássaro que um policial dá pra ela, é o policial mais amigável do filme, e ela começa a investigação dela baseada nisso. Isso é uma parada legal do filme, porque os filmes slasher ou giallo, eles sempre mostram os policiais como umas figuras meio incompetentes ali. Ou só não sendo uma parte importante da trama mesmo. Eles estão ali pra morrer fácil ou chegar só no final. E esse filme usa a temática LGBT dele e a ambientação dos anos 70 pra dar uma justificativa muito boa e muito plausível pros policiais serem desse jeito. Tem um monte de ator pornô gay sendo assassinado, tem um assassino à solta, mas eles simplesmente falam que o caso não é prioridade. É a única fala sobre isso no filme, mas só por ela já fica implícito que eles não estão fazendo nada simplesmente por homofobia, porque eles não levam essas pessoas nem esses casos a sério. O único que parece se importar ali é o personagem do detetive mais jovem, mas ele não pode fazer nada, então o que ele faz é dar umas dicas pra Anne de como ela pode fazer a investigação por conta própria. Mas enfim, depois que ela pega a pena e vira uma investigaçãozinha, o filme fica 100% doideira. Ela vai pra uma lojinha mística no meio do bosque em forma de pirâmide, em uma cena que é filmada toda com aquele efeito de soft focus bem anos 60, anos 70, que dá um visual meio viajado, meio onírico pra cena. E aí aparece um cara pra explicar pra ela a história do pássaro preto místico que tá acompanhando o assassino, e é um cara que tem uma mão deformada de pássaro por motivo nenhum, mas essa mão esquisita e o visual do cara com o cabelinho, com essa cara levemente parecida com o Jared Leto, a gente só conseguiu chamar ele de Morbius durante toda a cena. Ele explica que esse é um pássaro sobrenatural que só existe numa floresta específica, e a protagonista vai pra essa floresta conversar com os personagens secundários aleatórios pra tentar descobrir a identidade do assassino. Toda essa parte da trama é muito bizarra e eu acho que ela lerda um pouco o ritmo do filme, que até então estava bem ágil. Mas é importante, porque é nessa hora que tanto a protagonista quanto a gente conhecemos a história do assassino. E isso também é interessante porque é mais um elemento recorrente de diálogo, que são essas viagens que dão uns toques sobrenaturais, meio perdidos pra trama, e até uns personagens secundários com alguma caracterização muito específica, mas que não servem pra muita coisa. Eu acho que a gente já falou o suficiente sobre o filme, a gente tem que se aprofundar mais agora nos personagens, incluindo a protagonista e a reviravolta final. Então, como tudo isso implica na gente falar quem é suspeito, quem é pista falsa, quem de fato tá fazendo alguma coisa, então é melhor a gente entrar na spoiler zone que a gente fala sem pudor. You've just crossed over into the spoiler zone. Como
Como a gente disse, o filme tem muitos personagens. O que eu acho mais carismático, que chama mais atenção, é o ator e co-diretor, co-produtor e amigo da Anne, que é um cara chamado Archibald. Ele nem tem muita função na trama investigativa do filme, ele tá lá mais pra ser um tipo de figura cômica, talvez. E porque o cara é muito engraçado, ele é apresentado dirigindo uma cena lá de um pornô gay, e depois ele aparece estrelando, mas ele sempre faz uns personagens muito caricatos. Pra mim, a melhor cena dele, que foi a cena que eu mais me identifiquei, é quando eles estão na mesa de boa, e aí chega uma mulher e fala: ai, vocês são do cinema, né? Eu sou atriz. E aí ele dá uma revirada de olho pra deixar Dr. Fred Nicásio com inveja. Além dele, tem os dois caras da equipe também, que acho que é um casal, que é o cara da câmera e o cara do som. Os três são os únicos personagens que eu não suspeitei em momento nenhum, porque eles meio que estão lá só pra construção de mundo, né? Pra deixar o ambiente da produtora crível, eles nem fazem tanta coisa na trama, assim. E também pra mostrar como que esses assassinatos estão impactando todo mundo que tá ali. Ou não impactando, né? No caso da protagonista, mas a gente vai falar disso. Outros personagens ali já são mais suspeitos. Tem o cara que é conhecido como Boca de Ouro, e o objetivo dele é não deixar a galera broxar nas gravações. Ele é muito engraçadinho, esse homem. Eu achei que ele tinha carinha de suspeito. Ele tinha, e porque ele tem muito destaque no começo do filme, e geralmente esses personagens deslocados que tem muito destaque são pra ser ou o assassino ou o suspeito. E ele tem umas falas, assim, que ele fala sobre a relação dele com o primeiro cara que foi assassinado. Ele fica incomodado com o jeito que a Anne tá retratando todo esse caso no filme que ela tá fazendo. Então tudo isso dá uma motivação meio vaga ali, um motivo pra gente suspeitar. E ele só some na metade final do filme. O que deixa ele um pouco mais suspeito, mas acontece que ele só ficou com medo mesmo e decidiu parar de ir nos rolês. O cara era o mais sensato do filme, porque escapou de toda a confusão do final, e ele era uma pista falsa. E aí tem o Twink da Pedreira, que eu acho que tem o melhor arco de personagem. E ele é um cara bonito, com carinha de novo, carinha de príncipe, que tá trabalhando ali, quebrando umas pedras, e a Anne vira e fala: aí, meu irmão, quer fazer pornô, não? E aí ele fala: de repente, ela fala: a gente só não tem muita mulher. Às vezes falta mulher pra atuar. Aí a gente costuma trabalhar mais com homem mesmo. Ele fala que ele é hétero, mas aí aceita participar dos filmes. E aí no final ele vai pro dark room ali, né, no sigilo, sigiloso fora do meio, mas tá ali. Mas eles falam o tempo todo sobre como ele é parecido com um ex-ator que trabalhou com eles e que desistiu da carreira pra entrar no exército. E o assassino tem um cabelo enrolado ali que a gente consegue ver. Então só aí a gente identifica dois suspeitos, o Twink da Pedreira e o ator que parece o Twink da Pedreira, mas que saiu da produtora há um tempo. Chega um momento do filme que a própria Anne é meio suspeita, porque ela tem uma trama de romance ali mal resolvida com a montadora, e ela é uma pessoa agressiva no geral. Ela assedia a montadora no momento da trama, que faz a montadora querer cortar relações com ela, e tem um momento que ela vai afogar as mágoas num bar lésbico que ela fica vendo lá um teatro de assassinato que tá rolando. E por boa parte do filme ela parece ser uma pessoa com pouca empatia, né? Porque os atores que trabalham pra ela estão morrendo, ela decide fazer um filme sobre isso e ela se coloca como a assassina do filme. Que aliás tem uma motivação muito boa, né? Quando revelam que é ela no filme dentro do filme, uma das personagens vira e fala: ela viu tanto filme gay que ela achou que era gay também. Aí eu virei e falei: olha só, Karina, igual você vendo o RuPaul. Eu ri muito nessa hora, que ódio, cara. Mas ao longo do filme a gente vai percebendo que a Anne não é o assassino, porque eles aparecem os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo, e também porque todo esse lance do filme que ela tá fazendo parece ser um mecanismo de defesa ali, é como ela tá lidando com a situação para não ter que encarar. Mas depois que a montadora morre, o assassino mata ela sem querer enquanto ela tenta proteger a Anne, ela meio que cai na real, e isso tudo culmina numa cena que ela tá tendo lá um momento muito grande de culpa no cinema que tá exibindo os filmes pornô dela, e ela tem esses sonhos, essas visões com a montadora e com todos os atores que morreram ali em volta dela. Diga-se de passagem, é um relacionamento extremamente tóxico que as duas têm, mas na cena que elas se despedem, eu fiquei muito emocionado. Nossa, eu fiquei triste. Aquela cena me doeu. Mas afinal de contas, quem era o assassino? Acontece que esse filme não é um diálogo quem será que tá por trás da máscara. Porque não é uma pessoa conhecida que tava por trás dela o tempo todo. Ele vai mais na onda do slasher, que o assassino é um personagem à parte e que a gente vai descobrindo ao longo do filme por que ele tá matando a galera. A gente falou que a protagonista tem esses sonhos, essas visões enigmáticas,
que na verdade são uma pista sobre o assassino. Porque quando ela vai pra floresta atrás da pena e do corvo, ela descobre a lenda local, que é o Guy Favre. Eu botei muito todos os meus anos de francês pra jogo agora. E ele era um homem que supostamente morreu num incêndio junto com o melhor amigo dele, mas nunca encontraram o corpo e ele virou meio que uma assombração local. Mas o que acontece é que, obviamente, Guy Favre é um homem gay. E ele tinha esse relacionamento com esse outro cara, o pai descobriu, castrou o filho e coloca fogo na cabana com os dois dentro. E aí o namorado dele morre, mas ele consegue escapar, fugir pra floresta, onde esse pássaro mágico cura ele e ele consegue sobreviver, se tornando essa figura desse assassino. E no final, o visual dele por trás da máscara é só uma cara toda queimada, que parece um pouco o Cropsy do The Burning, só que sem a parte tosca. E eu achei uma boa maquiagem, achei um bom visual, e a gente acabou apelidando ele de Fred Krueger. Ai, Fred Krueger é muito bom. E eu gostei que o objetivo dele é bem filme giallo mesmo, essa coisa da sexualidade reprimida, do trauma passado e também da vingança, porque tem esse aspecto também. A gente descobre que todos os atores que ele tá matando estrelaram no mesmo filme produzido pela Anne, que coincidentemente ou não parece a história do próprio Guy. O que é legal porque tem essa ambiguidade sobrenatural do filme, do pássaro que cura as pessoas, ou dessas visões que a Anne tem, que nunca são explicadas, e eu acho que dá pra interpretar que ela fez um filme muito parecido com a história do Guy, porque ela tem essas visões que contam a história dele, por algum motivo. E eu acho muito bom que quando a Anne percebe isso, ela percebe que só tem um ator que não foi assassinado ainda, que é o cara do exército, e ele não tá lá, mas o cara da pedreira é igualzinho a ele, já foi confundido várias vezes ao longo do filme, então ela percebe que o menino tá em perigo e consegue salvar ele. E o final do filme é muito maravilhoso também, porque o assassino acaba encurralado ali no cinema pornô gay, e a galera que tá assistindo ao filme sabe quem ele é. E aí o assassino acaba sendo desarmado e linchado pelas gays que estavam ali assistindo ao filme. Porque todos eles sabiam que tinha esse assassino à solta, que só matava gay, e que a polícia não tava fazendo nada. Então eles se juntam ali como comunidade e vão atrás do maluco e matam o maluco. Assim, é muito bonito, cara, é muito emblemático. Mais uma vez, arte, esse filme é arte. Mas uma coisa que eu achei legal desse filme também, como ele retrata a comunidade LGBT, é que praticamente todos os personagens do filme são LGBT de alguma maneira, com exceção de personagens muito pequenos, personagens secundários excêntricos e tal. Só que eles não são só definidos por isso, igual acontece num filme slasher normal, que tipo, esse é o personagem do gay. Isso que eu acho maneiro, que se o filme fosse um giallo convencional, assassino matando um monte de atriz, seria exatamente o mesmo filme. Se tem uma coisa que não é uma reclamação, mas eu gostaria muito de ter visto mais sobre o bonde das travestis que aparece na Super 8, porque elas são muito maravilhosas, cara. Eu queria ter entrado mais no universo daquelas personagens. Enfim, Facada no Coração é um filme muito legal e muito interessante. Se você gosta de terror com temática LGBT ou da estética de filme anos 70 esquisito, vale muito a pena dar uma olhada. A categoria que a gente coloca ele no final, eu colocaria notável ou muito bom. Não, pra mim é muito bom, com certeza. Esse filme maravilhoso, vão assistir. Pras gay é obrigatório. Eu amo que eu tava pensando em qual seria um nome bom pra Jared Leto, um trocadilho bom. E aí, quando apareceu a mão de pássaro, eu fiquei tão desconcertada que eu desisti. Eu falei, mano, que porra é essa, meu irmão? O melhor apelido pra Jared Leto já tem, é Morbius. Morbius. Só não tem, Morbius. é.